eu que cheguei em casa e peguei a minha irmã tomando banho de porta aberta com meu marido dentro de casa. Eu sou casada há 1 ano e eu e meu marido ainda não temos filhos. Essa minha irmã, ela mora no interior daqui do meu estado, junto com o marido dela e a família dela. E nós sempre tivemos uma boa relação, só que essa minha irmã, ela tava com um probleminha de saúde e ela precisava fazer uns exames, né? E lá na cidade onde ela morava, a maioria desses exames não tinha pra fazer, então ela precisava vir pra cá pra poder fazer aqui. Daí ela entrou em contato comigo, perguntando se ela poderia ficar na minha casa esses dias, né? O suficiente pra ela fazer esse exame. Ela ia passar 3 dias na minha casa e aí eu concordei. Conversei com meu marido, ele disse que por ele não tinha problema, até porque era 3 dias, né? E era minha irmã. Ok, primeiro dia ela chegou, tudo normal. No segundo dia, tudo normal. Só que a partir do segundo dia, o meu marido começou a implicar com ela. Tipo, ele chegava pra mim, porque sua irmã fica deixando louça suja, porque sua irmã é bagunceira. Começou a implicar com essas coisinhas, mas ele também começou a implicar com coisas muito bestas, tipo, sabe? Ele começou a falar que ela falava muito alto, ele começou a implicar muito com ela, sabe? Por qualquer coisa. E eu sem entender nada do porquê que ele tava agindo daquela forma, né? Mas eu falava pra ele, não se preocupe, ela já vai embora amanhã e tá tudo certo. Aí quando chegou no terceiro dia, que já era o dia pra ela ir embora, o horário do ônibus que ela ia pegar de volta era 8 horas da noite. Aí ok, nisso levantamos, tomamos café da manhã, tomamos o café, nós três. E aí eu já ia sair pra trabalhar, eu saía pra trabalhar por volta de 7h30 da manhã. Nesse dia o meu marido ia entrar no trabalho só às 10. Então eu fui e eles ficaram. Meu marido disse que ia terminar de ajeitar a mesa, lavar a louça, passar vassoura na casa antes de sair. Minha irmã disse que tinha um último exame pra fazer nesse dia. E aí, gente, eu saí. Passou uns 15 minutos, eu me toquei que eu tinha esquecido uma pasta em casa, que era do meu trabalho, que tava com os documentos que eu precisava apresentar. Ok, nisso eu voltei pra buscar a bendita dessa pasta. Quando eu abri a porta de casa, eu comecei a procurar a pasta por ali pela sala, sabe? Meu marido ainda tava na cozinha, ele ainda tava lavando a louça. Aí, quando eu passei no corredor, a porta do banheiro tava escancarada. Não era entreaberta não, gente, era escancarada e a minha irmã lá tomando um banho de porta aberta. Aí eu pergunto pra vocês, qual o sentido de uma pessoa estar sozinha com o marido da irmã e querer tomar banho de porta aberta? Na hora que eu vi aquilo, no mesmo momento eu dei um grito, falei, ei fulano, e aí ela se assustou e me olhou assim. Aí ela, o que que foi? Eu pensei que você já tinha ido. Eu falei, não, é que eu esqueci uma pasta com os documentos aqui e voltei pra buscar. Por que você tá tomando banho de porta aberta? O meu marido tá bem ali na cozinha do lado e você tomando banho de porta aberta? Nisso, meu marido veio e perguntou o que que tinha acontecido. Ele ainda não tinha visto, né, que a porta do banheiro tava aberta. Aí ela me desculpa porque em casa eu tomo banho de porta aberta e eu acabei esquecendo, sabe? Eu fiquei super incomodada com aquela atitude dela, sabe? Meu marido também ficou meio assim. E nisso eu fiquei em casa, fechei a porta e fiquei esperando até meu marido sair pra trabalhar também, porque eu queria falar com ele, só que eu não queria conversar com ele na frente dela. Enfim, depois ele acabou indo pro trabalho e eu também acabei indo. E ela saiu. Quando deu o horário do almoço, eu voltei em casa e meu marido, ele tava trabalhando. E ela já estava em casa e ela tinha feito um super almoço pra nós duas. E eu ainda tava super incomodada com a atitude dela de mais cedo. Ela tentou conversar comigo, tentou pedir desculpas, disse que tinha sido um deslize, que não era pra mim ficar pensando besteira. Enfim, acabou que à noite ela foi embora e aí eu fui conversar com meu marido. Eu queria ter conversado de manhã, mas não deu. Conversei com ele à noite e ele foi me falar que ela tava tendo essas atitudes desde o primeiro dia que ela chegou. Que ela ficava tomando banho com a porta do banheiro aberta e que desde o primeiro dia ele percebeu isso e ele começou a ficar na cozinha e só sair depois que ela saía do banheiro. Justamente pra ele não passar em frente ao banheiro. Ele falou que ela ficava dando umas olhadas pra ele, que às vezes ela ficava pegando na mão dele. E aí eu perguntei o porquê, ele nunca tinha me contado aquilo. E aí ele falou que achava que de repente eu podia não acreditar nele. Ou que ela podia inventar que ele tava dando em cima dela. Porque nesse caso, a tendência é que a mulher nunca acredita no marido, né? Então ele disse que tava incomodado com ela e era por isso que ele tava querendo que ela fosse embora logo. Enfim, de início eu fiquei meio desconfiada, mas também não tinha nada que comprovasse que realmente tinha acontecido algo entre eles dois. Ela foi embora e eu e ela, a gente acabou dando assim uma afastada por conta disso. Umas semanas depois, ela mandou mensagem perguntando se ela podia ficar na minha casa de novo, porque ela precisava fazer o retorno com o médico dela. E na hora que ela me mandou essa mensagem, o meu marido tava do meu lado. E na mesma hora ele falou que não, que ele não aceitava. E se ela viesse pra nossa casa, ele ia ficar na casa da mãe dele até ela ir embora. E aí eu vim daquela atitude dele, né? Eu falei pra ela que não tinha como. Inventei umas desculpas, né, pra ela não vir. Agora eu acho que eu acredito no meu marido, porque se de repente acontecer alguma coisa entre eles, ele não foi o único errado. Certo? Ela também não tava no meio disso tudo.